Uma formiga em cena pode ser tão comovente quanto uma guerra atômica lá fora. Você alguma vez já sonhou em chegar à novela das 8? Poder e autoritarismo são questões que te incomodam permanentemente? Poder e autoritarismo. Olha, Rui, foi um momento apavorante. Você ficou magoado com ele por causa disso? No período de infância, sim, Rui. Menino ligado aos livros e meio fora do código da turma, eu tinha que fazer iniciação sexual atrasada, né? Será que ele enfrenta a menina? Será que ele gosta de menina, entende? Ou será que ele é homossexual? Tinha esse preconceito, né? Você tem alguma mágoa com a Igreja Católica? Quem é Ricardo Guilherme? Ricardo Guilherme é alguém que acha que mais do que uma persona, a gente deve ser uma pessoa. Quer dizer, os valores humanos é que constituem as personas nas quais a gente vai se constituindo na nossa carreira. Mas eu sou um criador, Ricardo Guilherme tenta ser um inventor, um criador de coisas, um artista ligado a muitas atividades e tentando ser criativo e inventivo nessas atividades. Mais uma vez você se definiu como sendo um besta bom. O que é um besta bom? É porque um besta bom. É porque eu sou tão bobo, tão besta, né? Assim, no sentido da fragilidade humana, né? Quando a gente é mais jovem, a gente vai achando que é possível, que vamos embora. Depois a gente vai vendo com o tempo, com as dobras do tempo, que a gente vai se tornando mais frágil, que a gente não tem domínio sobre as coisas, que a nossa própria definição de identidade é perpassada pela definição do outro, dos outros, não é? E, portanto, nós somos finitos, somos humanos, somos indivíduos, ou seja, não podemos nos dividir, né? Sempre que o mundo existe é através do nosso olhar subjetivo, pequeno, micro. Então é um besta. Agora, um besta bom, que não quer fazer mal, que quer se colocar como um artista do seu povo, como um índice do seu povo, que acha que um artista só pode ser grande se ele souber da sua história, do passado, do presente e do futuro do seu povo. Ricardo, você teve uma infância feliz? Como é que foi a sua infância? Eu sou uma pessoa sem tempo, às vezes, sabe? A minha infância foi toda fora do metrô. A minha geração ouvia uma coisa, eu estava ouvindo outra. Estava lendo um livro, eu estava lendo outro. Fui um autodidata, não cumpri aqueles rituais da escola normais. Abandonei a escola no meio da 7ª série e fui ser um autodidata. Depois entrei na universidade, fiz graduação, pós-graduação. Enfim, eu sempre meio na transversal do tempo. Mas acho que a minha infância é boa, mas de alguém fora da sua turma. Não é bem fora da turma. Eu me integrava, mas encontrava sempre um lugar específico, incomum, para estar nessa turma. Você brincava das mesmas coisas que as outras crianças brincavam? É exatamente isso, não. Por exemplo, jogo de futebol. Todo mundo vai jogar futebol, óbvio, ou então vai ser no máximo, no mínimo goleiro, né? Eu ia para o jogo com os meus colegas de pelada, né? Nos campos, como é que chama? Em terrenos baldios, e eu ia narrar o jogo com uma lata, botava uma pedra dentro para ficar vibrando e já tentando ser locutor esportivo. Mas isso era uma forma também de você querer se integrar às outras crianças. Isso, é por isso que eu disse que eu sou fora da turma, mas na verdade fora no sentido de que não tinha o mesmo código. Mas eu era integrado, eu não era uma pessoa tímida, reservada, um menino tímido, reservado. Você acha que a sua relação com o rádio é uma coisa genética, que você descobria essa sua relação com a rádio? Não sei se genético, mas sim, na infância, desde a infância eu comecei a trabalhar. Todo mundo representa, né? Você Todo mundo... escutava rádio? Você sim. tinha uma empatia já com os meios de comunicação desde criança? Desde criança. Eu sou da primeira geração que viu televisão no Ceará, né? Eu nasci em 55 e a televisão surgiu em 60. Portanto, eu fui um dos primeiros deslumbrados ali dessa geração com a televisão ainda em preto e branco, a TV Ceará Canal
2. Então eu vi televisão muito cedo, 5 anos de idade. Depois tive a sorte de conviver com a última geração que fez radionovela no Ceará. Final dos anos 60, começo dos anos 70. Então eu sou realmente muito encantado com a mídia eletrônica, televisiva e com rádio. Por que é que o seu tio, Guilherme Neto, um dos primeiros diretores da televisão cearense, proibiu a sua entrada na televisão? Porque ele dizia, esse menino tem vocação tem disciplina para ler, eu vejo que ele tem algum brilho no olhar, no interesse com isso, mas isso não vai dar em nada. Dizia para o meu pai, tirem esse menino daqui, proíbam de entrar nessa televisão, porque o máximo que ele vai poder ser, se continuar em televisão, é diretor da televisão, cargo que ele tinha. Ele dizia, eu não sou nada, eu sou um besta bom. Ele não queria isso para mim, ele queria que eu fosse estudar, que eu fosse, enfim, fazer uma outra carreira, achava que essa carreira era muito efêmera e muito sem futuro. Mas esse fato de deixou alguma marca, você ficou magoado com ele por causa disso? No período de infância, sim, Rui. Ficamos fiquei mal com meu tio, chegava 10 tios, né? Pedia a benção a cada um, e a ele eu me negava. Vai passar, coisa de criança. Uns 6 ou 7 anos fiquei com raiva dele, chorei muito, apanhei muito para não voltar para a televisão, e eu ia para os bastidores para ver as gravações, para tudo. Mas depois eu me reencontrei com ele, e hoje o Guilherme Neto é uma figura tão linda na minha vida, ele é um homem tão especial, tão incomum em inteligência, em brilhantismo. Ele me convidou quando eu tinha 18 anos, com um gesto de grandeza extraordinário. Disse, olha, eu proibia de fazer televisão aquele menino, mas eu não posso interromper a carreira, a vocação, a paixão de um homem. Você já é um homem. Portanto, eu vou contribuir para isso. Venha para a televisão. E aí me disse que ia nascer uma nova televisão no Ceará, que era a TV Educativa, Canal 5, né, que hoje é a TVC, Canal 5. E ele disse, vá para lá, vá fazer testes. E eu fui para fazer um teste para locutor e eu sou a primeira voz da televisão educativa do estado do Ceará, como locutor de cabine, e também um dos rostos, uma das presenças da primeira emissão de televisão em cores no Ceará. O que é o teatro radical brasileiro criado por você? O teatro radical brasileiro é uma poética, é um modus faciendo, um modo de fazer, é uma poética, é um sistema, é uma metodologia que faz um recorte do teatro, entende o teatro não na sua diversidade das situações, mas procura procura teatralizar, não é? O átomo daquela peça. A gente, quando vai montar uma peça, a gente se pergunta qual é o átomo da peça, qual é o conflito fundamental daquela peça. E a cena é feita por uma expressão deste átomo, né, que vai se repetindo ao longo da peça e procurando novas nuances, novas derivações daquela ação fundamental. É um teatro minimalista, reducionista, sintético, que procura ir ao âmago das coisas. É um teatro causal, que vai às causas e não aos efeitos das peças. E por que você sentiu essa necessidade de criar um método de teatro exclusivamente seu? Os outros métodos existentes não eram suficientes para você? Parece, né? Mas não é não. Eu tive admiração por todos. Aliás, ninguém pode criar um método, uma metodologia ou qualquer coisa, nenhum programa de televisão como esse, sem ter referência do passado, sem ter referência de outros teóricos, de outros programas, né? Nós somos perpassados pelas criações, todo criador é perpassado pelas criações de outros criadores. Então, o meu teatro radical é influenciado por vários pesquisadores, o Brecht, o Boal, não é? Agora, eu estava muito incomodado nos anos 80, no final dos anos 80, talvez tenha sido isso, Rui, muito incomodado com esse teatro cheio de efeitos e raio laser, entendeu? Onde o ator virava quase um figurante e o aparato tecnológico se sobrepunha à atividade humana. Talvez isso tenha me levado a fazer um teatro mais antropocêntrico, mais ligado na figura humana, despido de todos os outros
recursos que não afora a presença do ator. E a outra coisa é que nos anos 80 eu já estava concluindo um período enorme de viagens pelo mundo inteiro, por países em desenvolvimento social muito diferentes um do outro. Eu fui a Nicarágua na Guerra Civil, tive em Angola, mas também tive na Alemanha, na França, e eu vi o país, eu vi o Brasil, o meu Brasil, de longe, e compreendi que nós estávamos muito referenciados, nós que eu digo atores, diretores de teatro, muito referenciados em poéticas que não traduziam, digamos, a antropologia cultural do Brasil, os mitos brasileiros, as danças dramáticas brasileiras, e quis fazer então algo que pudesse absorver isso. Esse antropocentrismo, quer dizer, essa volta ao corpo do ator e um corpo do ator referenciado com a cultura brasileira. Você uma vez, Ricardo, disse que gostaria que o ator deixasse de ser repórter. O que quer dizer exatamente isso? Eu disse e reafirmo aqui, quer dizer, que o ator não pode ser simplesmente como parâmetro a realidade, ele não pode ser um mimetizador do real. Ele tem que ser um poeta. Eu dizia que deveria deixar de ser repórter para ser um ator poeta, ou seja, alguém que inventa. Em outras palavras, é dizer que o ator não pode ser apenas alguém que se reporta a uma realidade ou que deixa a realidade ser o seu parâmetro único, mas sim alguém que pode ser mais arbitrário, inventar uma nova sintaxe, criar um personagem que não seja simplesmente a cópia do real. É mais ou menos por aí. Não só o ator de teatro, mas também o dramaturgo, entende? Eu acho que um personagem pode ter todas as informações que o poeta quiser que ele tenha, independentemente da verossimilhança. É isso. Eu acho que a gente está muito acostumado a julgar um artista pelo fato de ele ser ou não verossimilhante, ser ou não compatível com a realidade que a gente conhece. E eu acho que não, o espaço de criação da dramaturgia, né, em todos os seus campos, deve ser um espaço da poesia. Da poesia que eu digo, da criação. Né? Você pode fazer um mendigo sem necessariamente copiar o mendigo, né, que está na rua. Eu acho até que entre a vida e a arte, há autores que querem que o teatro possa competir com a vida, e eu sempre digo, não adianta competir, o teatro vai sempre ganhar, porque é muito mais, o teatro é muito mais livre, muito mais forte, e a sua absorção pelo mundo é muito mais concentrada do que na própria vida, né? Uma formiga em cena pode ser tão comovente quanto uma guerra atômica lá fora, entende? Porque você está concentrado ali, porque o poeta colocou naquela formiga, naquela situação, naquela circunstância, todo o drama humano. Ricardo, o ator está sempre representando, ou por outra, todo homem representa um papel na vida? Ricardo, o ator está sempre representando, ou por outra, todo homem representa um papel na vida? Sim. Representa não no sentido de ser falso, mas no sentido de você se ater a algumas circunstâncias, né? Você, por exemplo, agora como apresentador, você acho que não se permite ser exatamente como se estivesse sozinho no seu apartamento, no banheiro, fazendo a barba. Não, eu sou igualzinho. Não, eu sei que você é extremamente espontâneo. Eu também, aqui, falando, gesticulando, sou eu. Isso aqui também sou eu. Mas a gente tem umas certas circunstâncias que são, não é, que são demarcadoras de determinados papéis sociais, o que o outro pensa. Você aqui é um jornalista, é diferente do amigo querido da boemia, que pode se permitir dizer alguma coisa até politicamente incorreta, porque sabe que está ali na intimidade, que eu, que sou seu amigo, não vou te criticar, vou entender a circunstância que você está dizendo. Enfim, são momentos, eu acho que é próprio do homem representar. Veja, o teatro está sendo utilizado há muito tempo já pela educação, pela psicologia, não é? É impossível ser
Dizem alguns autores que nós temos instinto de teatralidade. Porque é impossível ser gente sem representar papel. Por exemplo, uma criança, o que ela faz? Ela brinca. O que é brincar? Brincar é representar. É tentar fazer o papel do outro, se imaginar numa situação e se colocar, entre aspas, naquela situação, brincar de médico, brincar de ser mãe. A menina usa o sapato alto da mãe e se sente uma mulher que ela ainda não é, que ela ainda vai ser. O menino atira no outro brincando de bang bang, sei lá, e o outro morre, de repente reenvivece. Quer dizer, nós estamos treinando papéis, treinando situações, treinando alteridade. Não há nada mais importante do que a gente descobrir a alteridade. Voltando ao início da carreira, Ricardo, você sofreu muito preconceito pelo fato de ter escolhido ser ator? Ainda havia, no final dos anos 60, e sobretudo porque eu escolhi muito cedo. Eu, com 13 anos de idade, já estava ali como contra-regra de rádio da Ceará Rádio Clube. Ainda era algo associado, por exemplo, aos homossexuais, né? E veja, eu estou dizendo isso porque eu escolhi muito cedo, então eu era um menino ainda não era um adulto, né? Ainda não era um homem, eu era um adolescente, né? Um adolescente aí com 12, 13, e alguém ligado à poesia, nos grêmios estudantis, dizendo poesia, mostrando poesia às meninas, lendo romance, muito ligado às meninas, porque as meninas são muito mais sensíveis, né, do que na cultura nossa, do que os homens. Os homens eram treinados para beber, para fumar, enfim, para enfrentar a briga na rua. E eu não, eu era mais quieto, mais ligado à biblioteca, mais ligado a um outro tipo de música, diferente daquele rock que estava surgindo. Eu estava ouvindo a discoteca do meu pai, enfim. E depois escolhi teatro e ser escritor. Então era algo meio... Havia, assim, um certo preconceito. Dizer, esse cara, eu acho que ele não... Será que ele enfrenta a menina? Será que ele gosta de menina? Entende? Será que ele é homossexual? Tinha esse preconceito, né? Como é que você conseguiu o seu primeiro papel? Primeiro papel foi no rádio. Na Ceará Rádio Clube. De tanto ficar lá. Eu batia a máquina, eu datilografava os capítulos, eu era o primeiro a chegar, eu varria o estúdio, eu me ofereci para ser assistente do assistente de contra-regra, até que acho que Glice Salles e Ivone Meire, que são duas atrizes lindas do Rádio Teatro do Ceará e do Brasil, disseram, dê uma chance a esse menino, João Ramos, o Gonzaga Vasconcelos, e aí me deram um pequeno papel, nem me lembro mais, enfim, um pequeno papel que dizia umas 3 ou 4 falas. E aí eu estrei no Rádio Teatro. E você não se lembra mais qual era esse papel, não? Não, mas sei uma coisa curiosa, não era de menino. Não era de menino. Não era uma voz de menino. Também não era um homem. Veja, eu fazia muito voz de velho, de mulher, né? E às vezes de menino. Por quê? Porque a minha voz, quando eu comecei no rádio, ela não estava definida ainda, os hormônios, né? Não estava definida. Então, para fazer uma voz de velho era mais fácil, porque eu fazia, não sei o quê, eu vou ali, blá, blá, blá. Ou então eu fazia uma voz de uma mulher, uma coisa mais delicada. Um menino de 13 anos podia fazer. Agora, para concorrer com os homens, com aquela voz grossa, José Humberto Cavalcante, João Falcão, João Ramos, vozes, né, bonitas, eu para concorrer não dava, todo mundo via que era um menino. É curioso porque o Emiliano Queiroz, numa entrevista que me deu recentemente, disse a mesma coisa, que o primeiro papel dele, quando ele ainda era criança, um menino pequeno, o primeiro papel dele foi a de um velho, que ele fazia voz de um velho. Voz de um velho. Interessante isso. Você disse, Ricardo, uma vez, que o último remanescente de uma geração que perdeu a virgindade com prostitutas foi a sua. Como foi essa sua experiência? Pois é, menino ligado aos livros e meio fora do código da turma, eu tinha que fazer a iniciação sexual atrasada, né? Os meninos já estavam aí, uns 12 anos, e eu só fui chegar muito depois, já estava no teatro, e um dia um amigo me disse, mas Ricardo, você nunca enfrentou assim de pá? Eu digo, não, mesmo assim não, eu tive... ensaios, jogos amistosos, né? Com algumas meninas assim no bairro, umas coisas aqui, mais assim. Mas assim, de vambora, vamos ver o que há. Eu disse, não, então eu vou levar você. E aí me levou para um lugar, e era realmente, talvez eu tenha sido realmente um dos últimos remanescentes dessa geração que se iniciou com prostituta. Mas já era fora de moda, até nisso eu sou transversal do tempo, fora do tempo.
tempo, né? Fora do tempo. Ou temporão ou então atrasado. Porque naquela época a gente já transava com a namorada, né? Estamos falando aí dos anos 70, comecinho dos anos 70, né? E eu não, a minha namorada ainda era só pegar na mão, assim, um beijinho, uma coisa de namorar no portão, né? Então eu me iniciei realmente com prostitutas. Mas eu acho que a iniciação mesmo se dá mesmo é com afeto, né? Mas com as prostitutas a experiência foi interessante ou foi traumatizante? Foi. A primeira foi apavorante, né? O que fazer, como fazer, e muito rápido, né? Porque você ainda não tem domínio, controle, você nem sabe, né, o que é o outro, o desejo do outro, você está tão... É por isso que eu estou dizendo que a grande iniciação não é assim, desse amor, dessa relação sexual sem afeto, mercenária, é com calma, atendendo às demandas do outro, é com identidade, é com partilha. Ricardo, você passou por 2 cirurgias que ameaçaram a sua carreira de ator. O que passou pela sua cabeça quando você imaginou que poderia ser obrigado a largar a sua carreira? Olha, Rui, foi um momento apavorante. Eu tive 2 tumores na parótida. Enfim, não são tumores, não eram tumores malignos, mas naquele momento a gente não sabia, né? E mais do que isso, o médico dizia a mim que era uma operação muito delicada, que qualquer milimétrico erro poderia me deixar com sequelas no rosto irreversíveis, né? Porque são cortes, né? De um lado e do outro. Eu tive 2. Então, uma parótida é uma glândula que provoca salivas e tal, e é aqui no rosto, né? Então teria que ser aberto e retirar tudo isso. E então a minha imagem seria comprometida e mais do que isso, a minha fala, né? Porque eu ficaria possivelmente com a boca torta, né? O olho também fora do esquadro, né? E aquilo foi apavorante. A única coisa que eu lembrei de possibilidade é dizer, bom, deixarei de ser ator, deixarei de ser um homem de televisão, de rádio, mas vou escrever. Eu vou continuar escrevendo, que é o que eu sempre fiz. E vou poder dirigir também, porque eu vou poder falar, não vou poder estar em cena, mas eu vou poder falar com os atores, dizer alguma coisa. O que é importante é que eu não queria... Mas ali eu vi, Rui, o quanto essa atividade performática me é cara intrínseca. Porque apesar de eu ter todas essas outras atividades, televisão, rádio, literatura, jornalismo, o ator, o estar ali em cena com o outro, olhando, né, e me exprimindo a partir do olho, da boca, da fala, quanto isso é determinante para a minha alma, para acalmar minha alma. Você, quando era jovem, chegou a estudar jornalismo e desistiu. Você passou a acreditar que seria mais fácil mudar o mundo fazendo teatro? Não foi por causa disso que eu saí do jornalismo. Foram as circunstâncias. E eu não me considero ter saído do jornalismo, né? Eu sou um jornalista, né? Inclusive profissionalmente, porque eu sou de uma época ainda que se podia ser sem ter passado pelo curso de jornalismo. O que aconteceu é que a minha vida no teatro foi me tomando e eu não pude concluir o curso de jornalismo. Eu pude, por exemplo, ser aceito num curso de pós-graduação de comunicação social sem ter concluído a graduação, porque a Universidade de Brasília fez o que ela chama de notório saber, né? E aí eu pude ser aceito, fiz provas e todos os testes, todas as provas e entrei no mestrado em comunicação na Universidade de Brasília em meados dos anos 90. Mas eu acho que em qualquer atividade, mesmo no teatro ou na comunicação, a gente pode mudar. A gente sempre quer mudar a si mesmo e o mundo, mesmo que seja de uma forma micro, pontual. Um ator disse certa vez que o teatro parece muito com a religião. O ritual, o templo, o palco sagrado, o fato de repetir os textos como num mantra. No seu caso, o teatro, de alguma forma, religa você com alguma coisa sagrada?
dá sentido à minha vida. Dá sentido à minha vida e dá sentido ao que eu nem sei. Que sei, se é que sei. Me explico melhor. Alguma coisa misteriosa, entende? Porque em cena, mesmo que você não tenha não seja incorporação, eu não sou médium, não é nada, nenhuma força, digamos, transcendente, digamos, que me toque. Mas eu sinto que, não é só eu, acho que todos os atores, que há uma comunicação com energias mais sutis, inclusive corporais, né? Que fazem com que o inconsciente se acione e me leve para outros insights. Então, nesse sentido, sim, é uma religião no sentido de uma força desconhecida, porque você só sabe depois que faz. Mesmo que tenha treinado, mesmo que seja um cara como eu, metódico, racional, que tenta ser racional, que fez um método, né? Fez uma estrutura, uma poética para poder fazer, que é um professor, que é o meu caso. Mesmo assim, na hora do vai, acontece o inesperado, a paixão, dentro daquilo que está estabelecido no rigor. Mesmo assim, desponta o imponderável, o inexorável. Você alguma vez já sonhou em chegar à novela das 8? Você alguma vez já sonhou em chegar à novela das 8? Naquela época todos os atores sonhavam, né? Eu sempre gostei de televisão, adoro fazer televisão. Mas engraçado, hoje eu gosto mais de fazer televisão aqui assim, fazendo meu programa de televisão e não sendo ator, aquela estrutura. Mas sonhei sim, como adolescente, né? Como adolescente eu sonhava. Ai, com Araceba, antes ainda da Globo, TV Tupi, Nino Italianinho, Antônio Maria, Sérgio Cardoso, Cacilda Becker, né? Eu sonhava como pré-adolescente. Vou estar aí, vou fazer, treinava novelas, treinava diálogos. Eu escrevi novelas para rádio, eu escrevi novelas para televisão, vivi disso. Depois, já maduro, me transformei num profissional de televisão, inclusive novelista. E fiz novelas aqui, né? E aí tem um caso interessante. Recentemente, estava eu em casa, o telefone me toca. Toca. Eu atendo. E quem é? O cara, esse aqui é da Globo. Eu pensei que era brincadeira. Eu pensei que era algum amigo fazendo gozação comigo. Ricardo Lemos está sendo convidado para fazer um especial na Globo. Isso é mesmo. Era verdade mesmo. E para fazer um papel que não era nordestino. E não era para ser gravado aqui, era para ser gravado no Rio. Mas tem tanto ator no Rio, não, o diretor viu você. Negócio de internet, entende? Internet, informações. Hoje as informações circulam. E o cara me viu e disse que queria. E resultado, foi uma confusão, umas 2 semanas de negociação. E ele disse que... E eu fui. Portanto, eu já realizei, muito discretamente, aquele sonhozinho daquele pré-adolescente que eu fui, de fazer uma aparição assim na Globo. Por que é que... É que é bobagem, né? Bobagem, gente. Mas enfim, sonho de criança, a gente tem que ser fiel a ele. Por que é que você se irrita quando dizem que você é um ator de monólogos? Você acha um monólogo uma forma menor de atuação? Não. É tanto que tem vários. Primeiro, eu discordo da expressão monólogo. Não é discordo, para mim. Discordo quando atribuída a mim, monólogo, porque parece uma voz, monólogo, uma voz só, não é? Apenas uma voz quando eu faço um trabalho polifônico, né? E depois o que me incomoda um pouco é porque as pessoas só me reconhecem de algumas coisas para cá, não reconhecem que fiz mais de 100 peças, dessas 100 peças, eu te digo que aí 20% ou 30% é que são solos. Eu estou sozinho em cena. As outras todas eu estou com elenco, com gente. Agora, geralmente quem diz isso é quem me conhece, mais jovens, né, de algum tempo para cá. Porque quem conhece do passado sabe que eu sempre fui um ator, não especificamente de solos. Mas, na verdade, não tem nada a ver contra solo. E nem fico irritado com ódio, não. Eu reconheço que tenho feito muitos, bem uns 10
solos. O solo virou uma atividade quase política, uma maneira de eu falar no meu próprio nome, de dizer o que penso. Eu mesmo escrevo o texto e posso me posicionar sozinho em cena num diálogo com o público. Mas você também talvez faça mais espetáculos solos porque você pode encontrar algum tipo de dificuldade de encontrar bons atores no Ceará com quem contracenar? Não. Não, é como na orquestra. Você toca na orquestra, mas também pode ser um solista. Eu sou um solista também, entende? Mas não por falta de opção, dizer que no Ceará não tem quem possa contracenar, que é isso. Tem grandes amigos e grandes atores e atrizes, com os quais, inclusive, já contracenei. Agora mesmo, acabei de fazer um espetáculo, chamado Maria de Araújo, com uma atriz jovem, né, chamada Maria Vitória, que é uma atriz tão linda, tão intensa, tão densa. Estou contracenando com ela e o que é mais grave, eu só apareço à sombra. Só apareço na sombra e ela é que é a figura central da peça. Estou ensaiando uma outra peça com ela também. Fiz em 2006 uma peça com 40 atores. Enfim, e com jovens atores. Alguns deles foram meus alunos no curso de teatro da Universidade Federal do Ceará. Portanto, não faço teatro sozinho em cena, muitas vezes, porque não encontro parceria, não. Teria lindas parcerias para fazer aqui com atores e atrizes. É porque, às vezes, preciso eu mesmo ser... Isso começou porque eu fui cobaia de mim mesmo. Eu acho que uma teoria no teatro radical, eu acho que uma teoria só pode ser teoria depois que é prática. Quer dizer, quando você experimenta. A teoria é uma sistematização de uma prática. Você tem um insight, você tem uma eureka, mas depois você vai ter que experimentar isso. E eu fui experimentar o teatro radical no meu próprio corpo para poder ter memória corporal, para poder repassar isso para vários grupos. E hoje eu trabalho com vários grupos. O que às vezes me incomode nessa história de o solo, é porque me colocam como uma pessoa, essas pessoas, pode ser que seja isso que me irrite, isolada, separada, autossuficiente, soberba, que não é. Quem me conhece sabe isso. Eu adoro trabalhar com todo mundo. Eu sou orientador de encenação, de dramaturgos, eu sou psicanalista, entre aspas, de uma série de pessoas, às vezes até mais velhas do que eu, psicanalista entre aspas, né? Assim, confidente, de ouvir, de conversar, de ponderar. Então, eu adoro gente, eu adoro pessoas, adoro trabalhar com gente e conversar e me meter. Se for o caso, eu já vou me meter aqui nesse programa. Dizer, será? Eu fui olhar, você viu que antes do programa eu fui olhar como é que estava a imagem, entendeu? Eu gosto. Apareceu a Margarida, peça que discursa sobre o poder e o autoritarismo, vem sendo montada por você há mais de 30 anos. Poder e autoritarismo são questões que te incomodam permanentemente? Poder e autoritarismo, sim. São duas questões fundamentais. Uma das questões fundamentais. Um sistema, enfim, a opressão, né? A opressão, a hegemonia truculenta. Isso é tema que me mobiliza. Eu acho... Por isso, talvez que me irrite quando essa ideia do isolado e do autossuficiente, porque eu acho que é uma burrice se achar autossuficiente. A gente só aprende com o olhar do outro, com o livro que o outro escreveu, com o poema que o outro escreveu, com a peça que o outro escreveu, com o programa que o outro fez. Enfim, é com a convivência. Não é porque a gente é altruísta e Madre Teresa de Calcutá, não. Isso é a própria experiência humana, é inter-relação. É tentar se colocar no lugar do outro, é tentar fazer com que o outro se coloque no seu lugar para que a gente possa pactuar ali um encontro, uma convivência. Então é um bem a ser preservado, esse bem da boa capacidade de conviver com o outro. B de Paiva, Emiliano Queiroz, Aderbal Freire Filho, José Wilker, artistas cearenses que foram embora para fazer carreira no Rio e em São Paulo. Por que Ricardo Guilherme nunca arredou pé do Ceará? Todos esses que você citou, que são figuras lindas, são de uma geração anterior à minha. Eu já nasci no outro momento, né? Eu me senti sempre que ia para um outro lugar,
mesmo que fosse para fazer uma temporada, sempre me sentia estrangeiro. Dizia, isso aqui não é o meu lugar. Eu muito cedo, Rui, comecei a ser o que eu digo, uma espécie de ponte entre o passado e o futuro. Sempre me coloquei, acho que até inconscientemente, como um índice da história do meu povo. Eu queria, entende? E eu acho que isso me fazia me sentir estrangeiro em qualquer outro lugar. Por exemplo, eu vou explicar melhor isso. Eu, com 20 anos de idade, criei um museu de teatro do Ceará. Eu, com 23, já estava publicando livros sobre a história do Teatro Zé de Alencar, sobre a história do Teatro São João, sobre a história do Teatro da Ribeira dos Icós. Eu vivia no Instituto Histórico, Geográfico, Antropológico do Ceará, com 20 e poucos anos, convivendo com o Geraldo Nobre, convivendo com o Eduardo Campos, pessoas que tinham idade de ser meu avô, meus avós, entende? Então, eu me sentia tão do Ceará, tão com uma missão pelo Ceará, que eu não me sentia bem em outro lugar. Então eu digo, não, eu vou... Mas ao mesmo tempo eu tinha ânsia de conquistar outros espaços, de ser noutros espaços. Então, tudo isso inconscientemente, tudo isso não foi teleologicamente armado, eu vou fazer assim para chegar lá. Mas a vida foi me levando e hoje eu me coloquei nesse lugar de alguém que está aqui, mas que olha o mundo de um determinado prisma, de um determinado ponto de vista e que quer trazer a areia desses lugares para cá, que é o Ceará, que é Fortaleza, e trazer a areia desse lugar aqui para repartir noutras terras. Como é que você avalia hoje, Ricardo, o ensino das artes cênicas no Ceará? Já deu um up, né? Um up, como eles dizem. Porque nós não tínhamos, durante 50 anos, de 60 até quase 2010, 2010 exatamente, 50 anos, não tínhamos uma escola de teatro na Universidade Federal do Ceará, uma escola de teatro em nível superior. E aí é uma outra honra que eu tenho, é que eu sou o primeiro signatário da criação deste curso, do curso de uma licenciatura em teatro na Universidade Federal do Ceará. Foi um anteprojeto assinado por mim e por essa professora tão linda, tão cantora, tão compositora linda, e brilhante intelectual, que é a Ângela Linhares, né? Nós dois nos reunimos, fizemos esse projeto, depois entrou o Gil Brandão, né? Que é outra figura ímpar, da qual eu tenho o maior orgulho, porque eu fui professor dele e hoje vejo ele doutor em teatro, né? Enfim, e ele e mais o Elvis Matos, lá do ICA, do Instituto de Cultura e Arte, e mais o Orlando Luiz de Araújo, enfim, uns 5 ou 6 professores se reuniram em torno daquele anteprojeto que eu e a Ângela tínhamos feito, e hoje já temos uma escola de teatro. Mas ainda precisamos de um bacharelado. Precisamos urgentemente de uma pós-graduação, de doutorado, de mestrado. Mas o grande problema desse tema, Rui, eu acho que é uma certa inadequação ainda da universidade em relação ao ensino das artes. A universidade ainda engessa, ainda tem muitas comportas e ainda, desculpe o trocadilho, não comporta a liberdade, a experimentação que devem reger um aprendizado, um exercício da arte. Você se ressente pelo fato de que quando você começou a ser ator, a trabalhar em teatro, rádio, televisão, de não ter tido uma escola de formação de atores? Você se ressente pelo fato de que quando você começou a ser ator, a trabalhar em teatro, rádio, televisão, de não ter tido uma escola de formação de atores? Quando eu comecei em 69, 70, já tinha o curso de arte dramática, que era um curso livre de 3 anos, mas eu não fiz. Depois fui ser professor desse curso. Eu não fiz porque naquela época eu não tinha, quando comecei em teatro, eu te disse, comecei em teatro, rádio e televisão, eu tinha 13 anos, né? Eu não tinha nem concluído nessa época o primeiro grau. Então eu não podia, aliás, o segundo grau. Eu não podia concluir, eu não podia entrar no curso de teatro da universidade porque eu não tinha concluído o segundo grau. E eu fui fazendo paralelamente. Agora, é claro que é uma lacuna, não é? Sempre, você não tem numa cidade um espaço
para poder fazer um estudo formal numa escola. Mas eu fui fazendo de forma paralela, de forma autodidata, fazendo pequenos cursos, lendo. Eu acho que a pessoa tem que querer saber. Eu ia para uma conferência, alguém falava de um nome, eu dizia, não conheço esse cara, quem é esse cara? Ia lá, que livro é? Onde é que eu conto? E não tinha internet, entende? O que eu estou querendo dizer é que eu estou permanentemente em formação. Se atualizando. Atualizando, aprendiz. E mais do que me atualizando, eu estou tentando estar além da atualidade. Porque, como já disse o Eugênio Ionesco, estar atualizado já é um atraso para um artista, entende? É preciso estar sempre na frente. Eu acho que um artista tem que estar atrás, ao lado e à frente do seu tempo. Atrás no sentido de estar ligado à história, à antropologia, ao passado, às raízes desse povo e do seu tempo. Estar ao lado no sentido de estar solidário com as demandas aqui, a atualidade, o atual, o atualizado. Mas também estar à frente no sentido de dizer, às vezes, às cegas, como um poeta cego, ou como um guia cego, para onde a gente pode ir, o que a gente pode transformar o atual e o hoje. Você se sente à vontade com o atual modo de produção de teatro brasileiro, baseado em editais e em leis de renúncia fiscal? Em parte. Vou dizer por que em parte. Em parte, por quê? Porque o Estado tem uma obrigação, está lá na Constituição, né, de compromisso com a produção cultural do povo, da educação. Mas, por outro lado, esse mecanismo tem colocado, muitas vezes, a produção cultural do país nas mãos das empresas, dos departamentos culturais das empresas. Em outras palavras, é preciso que o Estado tenha um olhar para aqueles que não podem nem chegar na empresa, para aqueles grandes artistas que não sabem nem fazer um projeto. Há muita burocracia. E há uma leva enorme, ou levas de artistas que estão à margem, inclusive dos editais. Artistas populares extraordinários, poetas, gente mais sem produtor. Hoje você não pode ser um artista sem ter um captador de recursos, sem ter um cara que sabe fazer até informática, enfim. E isso vai deixando uma boa parte dos artistas à margem. Artistas tão preciosos. E acho que o Estado tem que olhar de uma forma para essas pessoas, de uma forma mais generosa, mais justa, mais do que generosa, mais justa, porque essas pessoas não têm os aparatos, não têm os holofotes, e elas precisam ser descobertas. E mesmo aqueles que parecem que têm holofotes, têm muitos problemas. Eu vou dar um exemplo de um artista que tem problema, que tem milhões de projetos e não conseguiu realizar. Olha, imagina, eu tenho um centro de pesquisa, um centro de pesquisa iconográfico sobre a história da televisão do Brasil, sobre a história do rádio e do teatro do Nordeste. Mas é milhares a perder de vista. Programas, fotos, cartazes, tudo isso tinha que estar digitalizado. Eu preciso de recursos para fazer isso. E não sou eu que vou fazer. É uma equipe enorme que tem que ser feita, né? Eu costumo dizer, eu sou maior do que eu mesmo, Rui. Quer dizer, o meu corpo não dá conta, o meu tempo, a minha vida não dá conta de tanta coisa que eu queria fazer e não posso fazer. Exatamente por isso. Porque às vezes não tenho os apoios, os aparatos de produção. Sou só o poeta da loucura, da pesquisa, da paixão, mas não tenho o bandido. Tem que ter o artista e tem que ter o bandido para trazer as coisas reais, as condições reais de produção. Bandido, entre aspas, estou fazendo uma analogia entre o herói e o bandido, o artista e o bandido dos filmes de Bang Bang. Foi você quem traduziu para a família do Frei Tito as cartas escritas em francês em que os padres dominicanos narravam as circunstâncias da morte dele, que se suicidou depois de passar por várias sessões de tortura. Como é que foi esse episódio? Eu estava ainda fazendo, acho que eu tinha acabado de fazer. Concluí o curso de francês, de língua francesa e civilização francesa, da Casa de Cultura Francesa, da Universidade Federal do Ceará. Então eu morava vizinho, minha casa da minha mãe, era solteiro ainda, tinha 19 anos, minha mãe morava vizinha, a dona Nailde de Alencar Lima, que era
irmã do Frei Tito. Eu tinha sido também alfabetizado, uma das minhas alfabetizadoras era Nildes Alencar Lima, professora do Cristo, eu ainda menino, criança. Então, nós tínhamos ligação com a família, em outras palavras. E um dia ela me chamou e a Nailde tinha... As circunstâncias da morte do Tito são circunstâncias trágicas. Ele é um padre, né, tinha cometido suicídio em plena ditadura, era um exilado. Então havia uma censura e um clima de muita tensão, inclusive da família, para lidar com esse dado, né, da morte dele em 74. E havia tido algumas cartas e uma parte da família não tinha tido conhecimento, até porque as cartas eram em francês. Então a Nailde conseguiu as cartas da Nildes, acho que por porta de travessa, e reuniu a família, fora a Nildes, para ouvir uma tradução, para saber exatamente o que tinha acontecido com ele. Porque nem mesmo dentro da família isso era explicado em detalhes, com medo dos jovens, né, com medo de arroubos e de complicações maiores ainda para a família. Eu entendo as ponderações. E aí eu fui chamado para traduzir e traduzir. Foi um momento tão bonito, Rui, porque não foi só eu dando o repórter, né, informando, lendo em francês e dizendo as minhas palavras, o que estava escrito aqui para a família. Não foi só o momento do repórter informando a família sobre o que aquele homem sofreu, mas também foi uma eureka para mim. Foi um momento de epifania para mim, porque eu vinha de uma escola censurada, moral e cívica, OSPB, Organização Social e Política do Brasil, toda na linha dos generais, a televisão censurada, os jornais censurados. Eu não sabia desse mundo, né? Meu pai era um comunista, mas um homem que tinha muito cuidado também com as informações conosco, né? Vivíamos na minha infância e minha adolescência com informantes, né? Na escola, na universidade, né? Era muito perigoso, é outro tempo. E aí, eu ali, lendo as cartas do Frei Tito, mais do que informar a família, eu me informei sobre um passado e aquilo ali muda a minha cabeça aos 19 anos, muda a minha visão sobre o Brasil, sobre a história, sobre a escola, sobre mim mesmo e sobre o meu teatro, sobre a minha literatura. Porque aí eu fui me procurar as pessoas que poderiam me informar mais sobre esse outro lado da política, desse momento trágico. Portanto, o Frei Tito depois virou meu biografado. Eu escrevi uma peça para contar a história do Frei Tito, que vai ser montada de novo agora em 2012. Ricardo, Oi. Você foi processado por um grupo de católicos por causa de uma das suas peças. Você tem alguma mágoa com a Igreja Católica? Não, eu sou um brasileiro de formação católica, minha mãe, né? A minha infância toda. Eu até hoje tenho hábitos de católico, né? Pequenos hábitos, mas enfim, não sou aquele católico praticante, mas embora seja aberto, né, a todas as religiões, estudar todas as multiculturalidade das religiões. Mas não tenho mágoa, até porque não foi a Igreja Católica, né? Foi um grupo de leigos que se sentiu ofendido, que não viu a peça, não fez como São Tomé, ver para crer, e já condenou antes sem ter pedido, como na Santa Inquisição, vistas do processo. Quer dizer, viu uma notícia de uma peça no jornal e achou que aquilo era a coisa e desvirtuou, não soube nem ler o jornal, porque o jornal não dizia isso. A acusação é de que eu teria cometido o ato de sacrilégio por ter falado mal, ou ter dito palavras pesadas contra Maria, mãe de Jesus. Quando a peça não é nada disso. A peça é sobre uma prostituta chamada Maria, né? Que havia intertextualidades com o ato sagrado do sexo. Era uma peça que lutava pela prevenção, né, contra a AIDS, quer dizer, que falava que as pessoas deviam se preservar, né, pelo uso do preservativo, da camisinha, para que elas não pudessem contrair. Era um ato de amor à vida. Isso foi 30 de novembro de 1999. E os caras não assistiram a peça e já começaram a condenar e me processaram. Eu fiquei 1 ano processado como sacrílego, porque tem no Código Civil, por incrível que pareça, tem. E quiseram proibir a peça. Eu fazia a peça eu tive que pedir a proteção de alguns policiais para ficar na porta, porque as pessoas me ameaçavam invadir, sem ter visto a peça. Porque quem foi ver a peça, fizemos uma campanha enorme, levamos religiosos e pessoas da mais alto gabarito para dizer, não, a peça não é nada disso. Fiz a minha defesa, a Anistia Internacional
através do Arimar Rocha, me defendeu, eu recebi o apoio internacional e, enfim, fui absolvido. Não só eu, como a atriz que fazia a peça, porque o texto era meu e a atuação era dela, a Eugênia Siebra, e o outro diretor da peça, que era o Carlo Cardoso. Fomos absolvidos e aquilo criou-se uma jurisprudência, né? Para impedir que a censura voltasse ao país em pleno final do século XX. Qual é a última cena que você pretende encenar na vida? Você tem medo do último ato? Qual deles? O da vida ou do palco? Da vida. Ah, da vida tenho. Gostaria que fosse uma cena, né? Um dia eu tenho uma piada com o cara, eu acho que essa piada cabe comigo, cabe em mim. Diz que o cara diz, o que você quer que as pessoas digam de você quando você estiver no velório, né? Aí o cara, eu queria que dissesse, como ele foi um bom pai. Aí o outro, não, eu queria que as mulheres dissessem, como ele foi um bom amante, saudade dele. Aí o outro, e você calado, o que é que você gostaria disso? O que eu gostaria que as pessoas dissessem no meu velório é, olha, ele está vivo, ele está se mexendo, morreu não. Esse sou eu. Eu queria que a última cena fosse cena e não verdade, mas eu sei que é finito. Ricardo, muito obrigado. Obrigado a você, Rui.